De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. João Catarino, ele é ginecologista e obstetra. Conversou com a gente aqui sobre algumas complicações de gravidez. E eu gostaria, João, de entrar num outro assunto agora, que eu sei que você trabalha muito com isso, é a questão das doenças sexualmente transmissíveis na mulher. Então, sabemos que muitas mulheres têm algumas doenças que são transmitidas através do sexo, e que muitas delas não sentem absolutamente nada e estão transmitindo as doenças, né? Na mulher, principalmente aqui na região amazônica, quais são as doenças sexualmente transmissíveis mais comuns? Aqui, não diferente de outras regiões, nós temos como doenças de maior prevalência infecções causadas por vírus, como o HPV. É um vírus que causa o condiloma acuminado, né, que antigamente era chamado de crista de galo. Também o herpes genital, infecções como a sífilis, que ainda continua sendo um problema de saúde muito sério no Brasil. Exatamente. Mesmo sendo uma doença com diagnóstico extremamente fácil, barato, tratamento também eficaz, barato, continua sendo um problema muito importante de saúde pública. Então, são essas as doenças que a gente observa com maior frequência. A gonorreia, a blenorragia não A gonorreia continua, sendo que na mulher, tanto a infecção pelo gonococo, né, a gonorreia ou a infecção por clamídia, elas são em torno de 80% a 85% assintomáticas. Então, na maioria das vezes, a gente trata as mulheres, aquelas que são companheiras, que são parceiras de homens que buscaram atendimento por conta da gonorreia ou outras infecções no canal uretral, porque os homens são muito mais sintomáticos, eles apresentam manifestações diferentes das mulheres. E aí, só pelo fato de ela ter tido contato com esse parceiro, a gente estabelece o tratamento para essa mulher, mesmo que a gente não encontre nenhuma manifestação clínica. Vamos lá. Então, HPV, herpes, sífilis, gonorreia e clamídia. Vamos conversar sobre essas doenças mais frequentes na mulher. HPV, então, você explicou bem, é uma doença causada por um vírus, né, que pode formar essas verrugas, que eram chamadas de crista de galo. Mas a mulher em si, ela consegue saber, que o homem é muito fácil. Está ali o pênis, está sob visão e tal, eu tenho uma verruga no pênis, eu tenho HPV. A mulher, essas manifestações clínicas do HPV, ela tem como saber ou não? Isso é a partir somente, vamos conversar somente sobre HPV. É somente a partir do preventivo, quer dizer, está fazendo o preventivo e o médico percebe alterações clínicas ou mesmo citológicas da presença do HPV. Ou a mulher tem como saber, eu vou no médico, eu tenho HPV. O HPV ele tem várias formas de se comportar no organismo da gente. Ele pode manifestar verruga, ele pode ficar lá de uma forma que a gente chama latente, ou seja, tem a infecção do HPV, mas não tem manifestação nenhuma. E pode ter também a manifestação subclínica, que a gente observa na realização, por exemplo, do preventivo, alterações nas células que são observadas durante o exame preventivo. Então a mulher ela pode sim perceber essas manifestações, as verrugas, principalmente na região genital, na vulva, na região anal, no períneo, mas nem sempre essas verrugas aparecem só na parte de fora da genitália. Pode aparecer dentro do canal vaginal e podem ocorrer também no colo do útero. Mas o que é importante que essas mulheres tenham em mente que a maior preocupação em relação ao HPV é a relação que ele tem com o câncer de colo do útero. Então, aquela mulher que, sabendo que tem HPV ou não, e que faz o seu preventivo periodicamente, ou seja, respeitando aquele intervalo que a gente coloca de pelo menos uma vez ao ano, ela vai estar sendo protegida em relação ao câncer de colo do útero. Eu digo sempre que o exame preventivo de câncer de colo é um dos poucos exames que realmente previne o câncer, porque a gente consegue então detectar alterações ainda na fase inicial, pré-câncer, e aí poder fazer uma intervenção. Diferente, por exemplo, uma mamografia. A mamografia é extremamente importante, mas é um exame que já detecta o câncer. No início, mas já é câncer. O preventivo não. A gente detecta numa fase bem antes do câncer. Então, a partir do momento que ela faz o seu exame periódico, dificilmente essa mulher vai ter um câncer de colo do útero. E essa é a maior preocupação em relação ao HPV. A verruga é uma questão estética, porque é muito desconfortável para uma pessoa ter verrugas na região genital, né, observar aquilo ali e não fazer nada. Então a gente cauteriza, a gente trata aquelas verrugas, mas para
melhorar o aspecto estético. Na realidade, o vírus HPV não tem remédio, não tem um tratamento que a gente vá eliminar ele definitivamente. Hoje a gente sabe que algumas pessoas conseguem eliminar por ação do próprio sistema imunológico. Em torno de 30% das pessoas que têm HPV conseguem eliminar esse vírus, mas não foi o médico, não foi a medicação, foi o sistema de defesa imunológico. Mas o que é importante, repito, é a realização do seu preventivo periódico. Que essas verrugas que não são visualizadas externamente podem ser visualizadas naquele momento do exame ginecológico. Ok. É importante que o Dr. João comentou sobre a questão do termo prevenção. Essa comparação que ele fez é muito importante. Com certeza o câncer de colo de útero é um dos exames que o termo prevenção pode se adequar muito. É diferente também do câncer de próstata, que muitos homens fazem meu preventivo de câncer de próstata. Realmente não tem como você se prevenir de ter um câncer de próstata ou não. A gente usa esse termo prevenção porque fica muito difícil, imagina aqui, chegar e dizer, olha, faça um seu diagnóstico precoce do câncer de próstata. Muita gente não vai entender o termo, fica até difícil de você discutir o tema. Então usa-se o termo prevenção entre aspas, mas no câncer de colo de útero, com certeza, esse termo prevenção se aplica muito bem, por quê? Porque é um dos poucos cânceres que o médico consegue ver lesões que podem se tornar um câncer. Então é importante porque alguns pacientes fazem seu exame de próstata anualmente, depois de 8, 9 anos é descoberto um câncer. Pô, doutor, então não adiantou nada eu ter feito esses exames todos? Os exames não impedem que você tenha o câncer. Os exames diagnosticam ou lesões que podem se tornar um câncer, que fica muito mais fácil de curar, ou então cânceres em estágio inicial, que também são fáceis de curar. Bom, você falou sobre essa questão do HPV e o câncer de colo de útero. Há pouco tempo na mídia, né, isso talvez não tenha acesso à população, mas foi lançada uma vacina para o HPV, né? Como a Sociedade Brasileira de Ginecologia está atuando nesse tema? Por exemplo, quais são as indicações dessa vacina? E, principalmente, ela é efetiva? Não é? Você poderia explicar isso para a população? Claro. A vacina do HPV é uma vacina de prevenção. É uma vacina que foi elaborada numa determinada população, ou seja, o estudo foi feito a partir de crianças, né, de meninas a partir de 9 anos de idade, ou em mulheres que ainda não haviam iniciado atividade sexual. Por que isso? Porque, como ela é de prevenção, eles precisavam fazer o acompanhamento dessas mulheres para saber se realmente, a partir do momento que elas iniciavam a vida sexual, que é quando entram em contato com o HPV, elas iriam ter alguma manifestação por conta desse vírus, para saber se a vacina realmente era eficaz. E essas vacinas elas foram elaboradas para determinados subtipos de HPV que têm relação com o câncer de colo. Tá? Existe uma vacina para 2 tipos somente e uma vacina que já é mais ampla, que serve para 4 tipos de vírus. Então, assim, não adianta estar tomando a vacina a alguém que já saiba que tem HPV. A vacina é para quem ainda não iniciou a vida sexual e que quer se proteger, né, se prevenir ao iniciar a vida sexual de ter contato com esse vírus. Então, é uma vacina que realmente é nova, é atual, tá? E a gente espera que os resultados realmente sejam aqueles observados no estudo, porque o câncer de colo continua sendo uma doença também, principalmente na nossa região, de uma incidência muito elevada. E a gente precisa realmente tomar medidas, né, para que a gente diminua essa situação, porque é uma doença grave, né, uma doença que pode ser evitada e que a gente tem agora em mão aí essa vacina para que essa prevenção se faça de uma forma mais eficaz. Nós vamos continuar conversando mais sobre isso. Nós vamos ter que, de novo, um rápido intervalo comercial. É questão de 1 minuto. Voltamos aqui com Conexão Saúde.